Bom dia, isso é um bate-papo informal. Vocês nos interrompam a hora que vocês quiserem, façam as perguntas que quiserem. Por isso, esse formato de sala. Eu vou apresentar o Lucas de Lacerda, que é o curador da exposição da Navegante Tremembé. O Lucas é cearense, está fazendo uma carreira brilhante como curador, está morando em São Paulo já há alguns meses para poder acabar de escrever a tese dele, né? O orientador dele é o Cauê Alves, o que não é pouca coisa. E ele foi convidado para fazer essa curadoria porque foi ele que me apresentou a Navegante. Ele vinha já há mais de um ano, né? Me visitando, mostrando imagens, dizendo: Vilma, você que tem que cuidar dela, porque ela é a sua cara. É a sua... E aí eu fui para Fortaleza e ele me levou, nós fomos de carro, 4 horas, né? 4 horas. 4 horas de Fortaleza até a aldeia dela, cujo nome eu não lembro qual é. Varjota. Varjota. E aí eu a conheci e fiquei absolutamente encantada. Mais do que isso, eu quero confessar que nos últimos anos eu vinha tendo uma certa dificuldade em encontrar artistas autodidatas que tivessem essa pureza, essa sensibilidade espontânea. E eu fiquei muito feliz. Eu digo que a Navegante recobrou a minha esperança, sabe, de encontrar outros artistas com essa sensibilidade, repito a palavra, espontânea. Por que eu insisto nisso? Porque hoje, com o celular, com as redes, com todos os acessos que todo mundo tem a imagens, então existe sim uma... Que palavra que eu vou usar? Todo mundo está sujeito a que essas imagens Sim. exatamente possam influenciar. Vamos começar, Lucas, por você. Não, achei legal que a Vilma falou que a gente está aqui numa sala de estar, né? E a gente está em círculo. E para as comunidades indígenas, né? O giro é fundamental, assim. É verdade. Inclusive a Navegante tem uma obra que ela faz uma oca, né? Que as danças indígenas, todas elas giram. Quando eles se reúnem, eles também se reúnem em círculo, né? Então foi quase talvez a obra do Navegante já nos afetou inconscientemente. Pode ser. Que ótimo. E isso que a Vilma falou, né, da nossa aventura, foi 4 horas. E ela fala que a Navegante deu uma esperança nela. Eu acho que a Navegante tem uma força de fazer a gente se encantar. Acho que tem uma magia na obra dela que é quase um feitiço, né? Ela faz a gente se encantar com a natureza. Ela promove uma magia da gente se reencantar. É uma leveza muito grande e uma força também brutal. Isso. Poético, né? Dócil. Não é? Ela tem espinho, porque a gente tem uma coisa que a gente coloca a natureza nesse local de docilidade, né? Porque a gente, enquanto seres humanos, a gente se colocou no centro do universo e acha que a natureza é nosso objeto para a gente fazer o que a gente quiser com ela, né? Mas a natureza, ela já está dando seus sinais. A gente vai viver hoje o El Niño. O El Niño esse ano nós vamos sofrer o El Niño. O El Niño vai fazer transformações, né? Por exemplo, em São Paulo vão ter altas tempestades por conta do El Niño. Vai ter um desequilíbrio climático em todo o planeta. E isso, né, espécies marítimas vão morrer, e algumas espécies marítimas, quando morrem, isso vai mudar completamente a questão do oxigênio. Então está tudo interligado. A nossa vida depende de um peixe. E acho que a Navegante nos ensina isso o tempo inteiro, como a vida dela está completamente conectada
com essa fauna e com essa flora, né? Então isso que você falou é muito importante. Ela também mostra que a natureza ela também é imponente, ela também se impõe, ela também tem espinho, ela também pode nos machucar, ela pode revidar, inclusive, né, das nossas ações humanas. E eu conheci a Navegante, está com mais ou menos 4 anos. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa de mapear a produção artística brasileira contemporânea. É uma pesquisa muito ousada, e obviamente que ela vai levar muitos e muitos e muitos anos, porque para você fazer um mapeamento da produção artística brasileira contemporânea põe aí uns 20 anos, né? Mas eu estou fazendo ela já há alguns anos, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, que eu acho que, ao meu ver, são regiões que foram pouco conhecidas ainda pela arte, enfim, brasileira. E eu estava fazendo um mapeamento da produção artística cearense para organizar uma exposição que seria um panorama de um século do Ceará, desde 1900 até os dias atuais, né? Não podia faltar os artistas indígenas numa exposição como essa. Então, nas minhas pesquisas, eu estava numa biblioteca de um museu de lá e eu encontrei um livro de arte Tremembé. Aí, arte Tremembé, né? Aí, o massa, né? E aí, naquele livro, eu encontrei Navegante Tremembé. Era uma pintura que ela tinha feito numa cerâmica. Ela pegou uma cerâmica e ela pintou em cima da cerâmica. E estava lá, Navegante Tremembé. E eu vi aquilo, eu senti a mesma coisa que a Vilma, um encantamento. Parece que ela tem uma coisa assim, só de olhar para a obra nos fisga, né? E é muito interessante como a obra da Navegante é quase que, eu vou usar uma palavra que talvez não goste muito, mas universal. Eu acho que ela consegue tocar qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer cultura. Aconteceu isso durante a exposição. As pessoas que entravam diziam, nossa, mas que coisa linda, isso é uma poesia, isso nos acalma. Aconteceu isso. Isso. E isso é realmente isso, assim, ela de fato traz que ela aquece um pouco a natureza. E ela faz a gente se reconectar com a natureza, né? Esse reencantamento, né? Como o Nego Bispo fala, né? Em vez de a gente pensar o desenvolvimento do progresso, como a gente faz o reencantamento, né? E eu acho que a Navegante faz isso. E aí eu conheci ela naquele livro, e quem é essa artista? Quem é ela? Como é que eu vou encontrar ela, né? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei muito na internet, fui pesquisar livros, até que eu encontrei um artigo científico publicado por uma arqueóloga chamada Marcélia Marques. A Marcélia, ela é arqueóloga, professora da Universidade Estadual do Ceará, e ela tinha publicado um estudo que ela tinha feito no território da Navegante. A Marcélia, ela foi uma militante também que contribuiu até hoje na luta para demarcar o território indígena da Navegante. Até hoje não é demarcado, né? E ela, segundo a tese da Marcélia, o que comprova que aquele território é indígena, porque até hoje a prática do toá ainda existe. A prática do toá é uma prática muito antiga. É o quê? Que é uma prática que vem de gerações, né? De muitas e muitas gerações. É um saber ancestral. E se esse saber ainda existe até hoje, é porque há muitos e muitos e muitos anos atrás, outros indígenas praticavam o toá. Então isso era uma prova que ali era território indígena, né? Então no artigo científico dela, ela argumentava o toá como uma das maiores provas para demarcar o território indígena. Conta o que é o toá. Pronto. Aí o toá, nessa palavra, né, que para a nossa língua pode soar estranho. Toá, são só 3 letras. Toá. O toá, ele é uma areia colorida. É um pigmento natural que a Navegante colhe do próprio território dela para produzir as suas pinturas. Nenhuma pintura dela é feita com tinta industrial. Nada químico. Na verdade, o trabalho dela é alquímico. Não é química, é alquimia. Né? Não é industrial, é natural. Tudo é pigmento natural. Mas ela tira na terra, na areia ou no mangue? Então, o território dela é formado por um rio, por um mangue, né? E aí forma um território híbrido entre o rio e o mangue. E aí o que ela faz? Ela vai na paisagem, ela primeiro ela observa a paisagem, ela tem uma relação muito atenta com a paisagem.
ela percebe coisas que o nosso olho não percebe. Ela tem uma percepção única. Por exemplo, aqui vocês estão vendo vários pássaros, né? Para o nosso olho, são todos iguais. Para o nosso olho, são todos iguais. Mas ela vai chegar em cada um. Esse aqui é esse nome. Esse aqui é outro nome. É. É, que legal. Isso. Isso é muito legal, porque eu tenho dificuldade de reconhecer essas diferenças, né? Mas ela vê tudo. A diferença de uma árvore para outra, às vezes está no traço de uma folha, às vezes é uma asa que está para cima ou está para baixo. É numa cor, se ele é todo de uma cor, se ele tem várias cores ou se ele tem pintas, né? As bolinhas. Então, tipo assim, ela tem uma visão da natureza, né? Tipo, tanto que falam que os esquimós, eles conseguem reconhecer mais de 50 tons de branco, né? Porque o modo de vida reflete o modo de percepção. O nosso modo de percepção urbano é bastante limitado. E ela tem uma percepção muito ampliada da natureza, né? Então, o que é que ela faz para coletar o toá? Pode dizer. E aí ela vai para esse local, né, onde ela coleta o toá. Ela observa os signos da natureza e ela começou a perceber que existe um pequeno animal, que é um crustáceo, que eles chamam de cié. O cié ele é como se fosse um caranguejo, bem pequenininho. Um caranguejo é do tamanho, sei lá, da minha unha. Ele é muito pequeno. Às vezes o maior, ele é tipo assim, metade do midinho. Ele é bem pequenininho. Ele fica assim andando. Hã? Não sei. Ele cavareia. Talvez seja esse. É. Talvez. Aonde que se vê muito? Deve ser um primo irmão. Deve ser dessa família. Deve ser dessa família, continua. E aí, esse cié, o que é que ele faz? Ele cava um buraquinho na terra, que é a casinha dele. É a casinha dele. Então ele entra e quando ele se sente ameaçado, aí ele vai para casa, claro, né? Que nem a gente tá mal já para casa. Ele é igualzinho. Aí o que o navegante percebe? Que ele entra dentro da casinha dele, ele cava o buraquinho, entra lá dentro e ele encontra onde tem um pigmento natural. E aí ele sobe, volta para a superfície e coloca pequenas bolinhas coloridas que indicam que ali indica que tem o pigmento, né? E aí percebe, o cié, ele é um coautor do trabalho. Claro. É uma poética interespécie. É uma poética entre ela, entre a vida indígena dela e a vida animal. A vida da natureza, né? E aí ela vai lá, aí ela percebe que ali tem um pigmento, aí ela usa uma colher, literalmente ela pega uma colher, que ela é o material que ela tem acesso. Ela colhe, tira ali, né? Eu gosto de falar que ela não extrai, mas ela colhe literalmente, assim, como quem colhe frutas. Ela faz um colhimento e é interessante que ela só colhe o necessário. Porque eu acho que os processos extrativistas, eles tiram mais do que o necessário. Inclusive, teve um caso de que ela deu uma oficina para professores da escola indígena, né? E esses professores gostaram tanto do toá que eles fizeram um mutirão e fizeram várias escavações. Retiraram muito toá e ficou por muito tempo sem toá, porque a natureza não deu tempo de se regenerar. Então ela só retira o necessário. Ela não tira mais, ela não tem excesso, ela não tem ganância. Ela tira o que é preciso. Ela tira um pouquinho do toá. E aí é interessante que o toá, essa cor que a gente está vendo aqui, ela é uma cor formada por camadas geológicas da Terra, né? Por isso que a arqueóloga, que é a Marcele, estudou o toá. E de maneira científica, né? Porque o planeta Terra viveu vários períodos, né? Teve o Cenoceno, o Holoceno, o Mesoceno, teve vários períodos geológicos da Terra de bilhões e bilhões de anos atrás. E cada período desse, ou seja, quando as vidas morrem, essas vidas vão para a Terra,
elas vão virando combustíveis fósseis, vão virando uma série, vão criando ali acoplamentos, e isso gera uma cor. Então, cada cor que a gente está vendo aqui, ela tem uma. Por isso que o título do texto é a idade da cor. Essa cor ela tem uma idade muito antiga no planeta. Muito antiga. É uma cor que ela viajou bilhões e bilhões e bilhões de anos na Terra para chegar até a gente. E cada cor dessa é uma junção de todas as vidas daquele planeta. Mas quais são as cores que... Pronto. Aí, ela encontra as cores naturais, 3 cores. O branco, que é o mais raro. O branco é o mais raro. O vermelho e o amarelo. Essas são as 3 cores naturais que ela encontra. Aí ela coleta essas cores, ela lava, ela faz o processo de lavagem, de decantamento, ela armazena num potinho, sabe aqueles potes de creme, de cabelo? Ela armazena nesses potinhos. E aí ela usa o carvão, sabe o carvão? Aquele carvão, ela bate o carvão assim, fica os pigmentos do carvão, e ela mistura esse pigmento do carvão com o pigmento natural para mudar a cor e criar as cores secundárias dela. Então, com o branco e o branco natural com o pó do carvão, que também é natural, o branco com o pó do carvão dá o azul. O que você chama de branco é essa cor de fundo daquela? Tem também, mas aqui o branco é o mais raro. Eu não sei se nessa leva ela conseguiu, mas tem um branco no fundo também. Eu acho que o branco a gente vê entre o amarelo, aqui, por exemplo. Então... Tá no azul também aqui. Porque esse azul é a mistura do branco com o pó do carvão, né? Então, também tem. Eu acho que ela coloca um pouco, assim, para ficar com esse amarelo, sabe? Uhum. Aí como é que foi, né? Isso aí é super interessante, porque ela aprendeu com alguém, né? E o Toá é uma prática que historicamente foi feita pelas mulheres indígenas. Então isso também tem uma questão de gênero. O Toá ele era praticado pelas mulheres, né? E aí ela conheceu uma vizinha que se chamava Maria Rosa Tremembé, que é a vizinha dela, que a Maria Rosa praticava isso, que foi ensinado pela mãe, pela avó, enfim, gerações e gerações. E a Maria Rosa, ela usava o Toá para fazer fachadas nas arquiteturas. Gente, elas faziam fachadas lindas nas arquiteturas, em roupas, assim, embelezamentos, assim, faziam pinturas em cerâmicas, enfim, murais. A navegante achou aquilo lindo, aí a Maria Rosa falou, navegante, você não quer fazer comigo? Não, navegante jovem, bem jovenzinha, sei lá, 17 anos. Quer não, navegante, fazer comigo? Aí ela ensinou a navegante. E a navegante aprendeu. Aí elas viajaram, elas expuseram no Museu do Ceará. Foi uma única exposição delas que tem há 1000 anos atrás, acho que foi nos anos 2000. Elas fizeram um mural no Museu do Ceará. Infelizmente foi apagado, né? Infelizmente. E aí o que aconteceu? Ela aprendeu com a Maria Rosa. E a Maria Rosa se encantou, né? As comunidades indígenas não costumam falar que a pessoa morreu. Porque para eles, a pessoa, quando ela morre, né, ela, na verdade, ela se encanta, porque ela não desaparece. Ela continua viva em outro plano, cuidando do território, né? Inclusive, o xamã, ele consegue se conectar com esses espíritos. Então, a Maria Rosa, ela se encantou, e hoje a navegante é a última da comunidade dela que detém o saber do Toá. E ela está ensinando para alguém? E aí ela tenta ensinar isso para a filha, não pegou. A filha dela, minha filha não tem jeito, não. Ela fica assim, minha filha não tem jeito. A filha dela não quis aprender, os netos também não. E ela tenta ir nas escolas indígenas para tentar repassar a técnica, porque depois que ela se encantar, quem é que vai cuidar desse saber? Não pode morrer com ela. Só que o que acontece? Os jovens indígenas não querem aprender. Por conta de tem chegado muitas igrejas no território, tem feito processo de catequização, tem feito um processo de apagamento cultural. Então, hoje os indígenas só querem, os jovens, né, só querem saber de TikTok e... Sim. Pois é. Por isso que eu falei da dificuldade de hoje encontrar, sabe,
essa pureza. É. Continue. Pois é. E aí, só para vocês terem um dado, ela sofria preconceito pela própria família. A própria família chamava ela de louca por ela fazer pintura. Tipo assim, você é louca? Tá fazendo pintura? Que é isso? Com areia. Você tá, entendeu? Então, aí olha só, para ela pintar, ela se trancava dentro do quarto. Dentro do quarto. Ela Mas como é pintava que em ela papel. tinha papel. Isso Ela usava eu- papel, ela comprava também As as telas? telas, e ela pintava, mas trancada dentro do quarto, né? O que aconteceu? Ano passado ela foi indicada ao Prêmio Pipa, né? Eu, ano passado e esse ano, estou no comitê de indicação do Prêmio Pipa, e eu indiquei a Navegante porque, para mim, era um ato de justiça epistêmica e de reparação histórica, né? 40 anos que ela produziu e sem reconhecimento. Aí eu falei, vou indicar a Navegante. Quando ela foi indicada ao Prêmio Pipa, a família ficou, vixe, tá famosa. Aí apareceu na TV, aí fez a exposição na estação, aí agora a família fica assim, ó, ela não é doida não. É porque veio ela com a É. filha para a abertura. Então a filha testemunhou É. isso tudo e deve ter contado É. para os outros. E agora como é que eles E estão lidando com isso? agora os mais jovens começaram a ter interesse. Ah, é? É, Os mais jovens da família. da família. Ainda não da aldeia. Ainda também. não dá, mas acho que é um processo, né? Eu acho que agora já despertou um interesse. Seja até para pintar, mas muito voar para Isso. fazer vaso, não sei, para perder. Mas É. não adianta só se interessar. Tem que ter talento, né? E aí isso é legal também, porque é uma coisa que a gente conversa muito, né, Vilma? Não é para fazer igual. Por exemplo, o que a Navegante faz é completamente diferente da Maria Rosa. Cada uma tem o seu traço. Por exemplo, a Navegante tem um geometrismo. Você percebe que ela tem uma certa geometria em algumas obras. A Maria Rosa não tem isso. Então, esse jovem vai ter que ter o traço dele. Talvez ele faça o toar na cerâmica, né? Continuar a experimentação. E a Navegante continua experimentando até hoje. Ela continua experimentando. Toda vida, quando ela me dá uma obra nova, assim, ela me mostra, nossa, eu nunca tinha visto isso, Navegante. Por exemplo, aquela obra ali, A última dessa a parede. última grande, E essa aqui e essa atrás aqui também, ó, eu nunca tinha visto isso. Ela fez especialmente para cá. Para mim, assim, são obras-primas. É, Essas duas. Eu amo todas, mas essa quase abstração, né? que não chegou na abstração, mas os elementos que ela foi tirando deixaram a pintura ainda mais pura, né? Quase chegando na essência. Isso. Quem entende de pintura sabe o que é isso. Ou seja, ela faz o que na pintura a gente chama de uma síntese do espaço. Assim, Ela chega no que é mais sintético, no que é mais, como a Vilma falou, o que é mais essencial. E ela faz isso de uma maneira natural. Assim, ela não estudou arte moderna, não. É a maneira dela. Ela vai, né? E é muito legal como os planos na pintura dela, né? Se a gente for olhar de maneira formal, parece que a pintura dela, todos os planos estão reunidos. Assim, todos os planos estão reunidos. dá um exemplo. Por exemplo, esse daqui, aquela ali, por exemplo, ó, essa aqui Aquela atrás. qual? Essa Diga, aqui, do passarinho em que cima. tem 3 em cima e um embaixo, e a gente dos tem 3 essa, passarinhos. que tem bastante cor. Ali a gente consegue ver muito bem as cores, tanto as primárias como as secundárias, como também a questão da geometria, que não é uma geometria dura, retilínea, é uma geometria orgânica. A natureza, ela é uma geometria orgânica. Há quem fala que há uma matemática, uma geometria sagrada na natureza, né? E eu acho que ela consegue intuir disso de uma maneira, porque ela tá tão impregnada na natureza que ela intui isso de maneira natural, assim. Ela segue Segue vivendo lá até hoje. E aí isso é interessante, porque tem um antropólogo que é o Eduardo Viveiro de Castro, né? Que ele vai dizer que o conceito de indígena, ele vai criticar esse conceito de índio. Porque, segundo ele, o conceito de índio é um conceito que quem deu foi o colonizador.
Foi o colonizador que chamou esses povos de índios, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai preferir o nome indígena, e ele vai dizer que a palavra indígena quer dizer aquele que pertence à terra. Em contrário de alienígena, exatamente. Que o alienígena é aquele que não pertence à terra. Então ele vai dizer o seguinte, enquanto os modernos acham que a terra é um objeto de posse, então a gente vai criar a propriedade privada, né? A gente vai achar que a terra é nosso, meu, e vai dizer que o indígena não, o indígena pertence à terra. Ele pertence à terra. Por isso que ela não consegue sair de lá. Porque ela tá... Hã? Ela morre se sair de lá. Ela é o território dela, né? Então ela está enraizada com o território dela. Então ela não pode, não quer e não consegue sair de lá. E nem precisa. Uhum. E nós, nessa visita que nós fizemos a ela preparou um almoço para nós e tinha salada, frango, macarrão, camarão, maionese, arroz, feijão, que é realmente a comida que tem no interior do Nordeste. Não é assim, Santídio? Quer dizer, é uma mesa tão farta que tem de tudo, né? Não é como a gente que faz arroz, feijão, uma carne, uma salada e batata. Não, ali tem tudo, né? E outra coisa que eu achei interessante, mas eu entendi, porque eu já vivi isso em outras ocasiões, essa experiência, ela não sentou conosco para almoçar. Ela ficou em pé conversando conosco. E eu entendo, me corrijam se eu estiver enganada, que isso é o respeito que ela está mostrando à visita. É isso? Eu insisti muito com ela, senta conosco, mas isso acontecia também quando eu ia à casa do velho. Sim. O velho e eu sentávamos para almoçar. A mulher dele ficava em pé, não tinha jeito, porque não sentava mesmo. E assim em muitas outras comunidades. Sim. Isso. Olha, é assim, o Varjota é um aldeamento indígena, né? Que ainda não foi demarcado. Isso. Atualmente no Ceará, nós temos algumas etnias indígenas. O Tremembé é uma dessas etnias. E essas etnias, elas têm duas aldeias. A aldeia da Varjota, que é a da Navegante, e tem uma outra aldeia que fica um pouco afastada, né? Mas ambos são Tremembés, mas tem as suas diferenças também, né? Cada um tem o seu cacique, né? E aí é muito pequeno. Eu acho que eu chuto assim 300 habitantes. Eu chuto assim, porque, assim, quando eu fui lá, eram poucas casas. Eu acho que eu devo ter visto umas 30 casas. Então, se cada casa tem 10 pessoas, Mas ela vive numa casa. Quer dizer, ela vive numa casa eu não lembro se é de tijolo. É de tijolo. É de tijolo, como qualquer casa, né? Com 3 cômodos, 4 cômodos. Mas isso já é normal nas aldeias indígenas, porque eu, quando penso numa aldeia indígena, eu penso nesse círculo e penso em uma oca, né? Sim. Isso vai de etnia para etnia. Assim, hoje em dia, as comunidades indígenas elas passaram por um processo de sincretização, né? Elas tiveram contato com outras culturas e elas foram absorvendo alguns aspectos dessas culturas, né? Então, hoje em dia, a gente vai encontrar comunidades indígenas com polos super tecnológicos, comunidades indígenas que têm modos mais tradicionais, outras com modos híbridos, né? Por exemplo, eu conheço comunidades indígenas que elas tem ainda a oca, mas tem também um espaço de reunião mais administrativo. Então, assim, é muito diverso, né? Mas eu acho, assim, no fundo, o que é o indígena, né? O indígena não é porque ele usa celular que ele não é indígena, não tem nada a ver. O indígena é aquele que pertence ao território. Esse é o conceito, né?
Se aquela comunidade ela se conecta com o seu território e ela tem uma vida construída a partir daquela terra, é uma pessoa indígena, né? A navegante ela é indígena por isso, então ela usa celular, né? Inclusive lá no Ceará tem uma comunidade indígena que é uma comunidade com um fenotípico branco europeu, loiros dos olhos azuis. Aí você pergunta, você olha, você fala assim, não é indígena, mas são indígenas porque eles têm uma relação com a terra, com o seu território e com os modos de vida tradicionais. Então, são indígenas, né? Por isso que não existe um rosto para o indígena hoje, né? O indígena é aquele que tem uma relação com o território. E a navegante, ela tem uma relação com o seu território única, né? Que ela está tentando agora, com os mais jovens, também terem essa relação com o seu território. E falando sobre o território da navegante, né, que é o aldeamento da Varjota, né, que fica dentro do município chamado Itarema, ou seja, não é nenhuma cidade, é uma espécie de um aldeamento que pertence ao município, né? O território dela está em disputa. Assim, tem empresas de monocultura, né, que querem expulsar os moradores, querem expulsar a comunidade para criar uma monocultura de coco. Tanto que quando eu e a Vilma a gente estava na estrada, né, a gente passou por várias monoculturas de coco. Assim, grandes quilômetros de terra, só coqueiro, assim, parecia uma fábrica de coqueiros, um atrás do outro. É verdade. Quilômetro, por quê? A indústria quer produzir coco para vender o coco, né? Então esse coco chega até aqui. Hã? Tudo, né? E eles querem expulsar a comunidade da navegante. Então, assim, a navegante conta que já teve momentos que as mulheres indígenas tinham que ir para a luta com facão para expulsar esses caras que querem expulsar a comunidade. Porque a relação que eles têm com a terra é o quê? De domesticação. Eles não têm respeito para a terra. Eles querem usar a terra. E a navegante, ela necessita da terra para viver. Assim, a terra é uma extensão dela. Tá com 64, eu acho. 66, Ainda não são demarcadas. Ainda é uma luta. E aí isso é super interessante, porque na defesa da Marcélia, que é essa arqueóloga que está na luta, o Toá é a prova. É o Toá que vai provar que ali é um território indígena. Então, assim, essa exposição, inclusive, ela contribui para a comprovação. Por exemplo. Que massa. Pois é foda demais, assim. Mas eu acho quase inevitável que aconteça isso com mais tempo, menos tempo, quer dizer, da civilização, entre aspas, chegar nesses territórios. Apareceu que ia dar mais certo. Uma visão, despertar para isso, mas rapidamente desviou pelos interesses. Não, a luta não pode parar. Eu considero. Sim. E eu acho isso muito legal, assim, porque, por exemplo, com a exposição aqui, ela também ela se torna. Porque a exposição ela é um processo de pesquisa. Então, essa pesquisa ela já endossa a argumentação. E aí, por exemplo, com os meninos que trabalham com a gente na assessoria de imprensa, quando isso sai numa mídia, é também uma comprovação que ali ela é uma artista indígena, né? E que ali é uma comunidade indígena. Então, isso contribui muito, isso dá visibilidade para a causa, sabe? Então, essa exposição ela tem um caráter muito político, assim, de também contribuir com a luta indígena, sabe? E então, nesse momento, o território da navegante está em disputa, não só por empresas de monocultura, mas grupos organizados. Tem grupos organizados lá que querem também demarcar o território e ficam brigando com as empresas, brigando com. É uma disputa, um faroeste. E aí o que acontece? Nessa disputa, começaram a botar cercas. Começaram a colocar cercas. A empresa de monocultura cerca um território, aí vem um grupo organizado que cerca outro, fica uma disputa. E o que está fazendo? Com algumas espécies estão morrendo. Então, por exemplo, alguns pássaros estão desaparecendo. Do nada eles acordam, tá árvores cortadas.
Então, algumas árvores estão desaparecendo. E então, quando a navegante pinta essas árvores e esses pássaros, ela está pintando justamente essas vidas que estão desaparecendo. É um registro e é uma denúncia, né? Então, a pintura dela é muito política porque ela está pintando isso que eles estão destruindo. Mas ela tem consciência disso? Tem. Ela pinta justamente. Ela fala, por exemplo, eu pintei esse pássaro porque ele não está mais aparecendo aqui, ele não está mais pousando na minha árvore. Então ela pinta quase como assim, para ela não esquecer dele. Assim, é quase como uma. Hã? E manter a memória. Então, assim, por exemplo, aqui é um arquivo vivo da natureza. Ela pintou aqui diversas espécies de árvores, de plantas e de pássaros que estão desaparecendo. E que a pintura dela registra, documenta tudo isso, né? Então isso aqui é um arquivo histórico, assim, da natureza, né? Então, assim, a pintura... Fez isso? Hã? Ela conscientemente sempre fez isso ou é essa série? Eu acho que ela sempre fez isso, claro, mas ela sempre se interessou pela forma da natureza. Ela sempre gostou de registrar a natureza, né? E eu acho que mais recentemente ela está mais preocupada em catalogar isso que está desaparecendo. Porque esse conflito tem ficado cada vez mais forte, né? Tem ficado cada vez mais forte. Mas antes de você ter o contato, o primeiro Sim. contato com ela fazia as pinturas e ficava lá. Teve algumas tentativas porque ela passou 40 anos ignorada pelo sistema da arte. 40 anos sem fazer nenhuma exposição. Ela ficou. Sim, mas ninguém chegou lá. Aí teve algumas tentativas, né? Uma delas foi um pesquisador muito importante para o Ceará, que foi o Gilmar de Carvalho. Ele foi um pesquisador muito importante, escreveu, sei lá, 30 livros sobre cultura popular. É um pesquisador incrível. E o Gilmar foi uma das vítimas da pandemia, né? Ele faleceu de Covid. E durante o período da pandemia, antes da pandemia, a pandemia começou em 2020, né? Em 2019, ele foi até a Navegante, levou para ela um conjunto de papéis, entregou para ela esses papéis, para ela poder pintar nos papéis, e aí ele ia voltar depois para coletar. Só que depois, ele voltou para a capital, pandemia, ele faleceu, né? E os desenhos ficaram com ela, né? E aí os desenhos, né, que era da coleção do Gilmar de Carvalho, o que é que ela pintou? Ela fez, é como se ela estivesse fazendo um catálogo da natureza. Teve um que ela pintou uma árvore, o outro foi um pássaro, o outro foi uma flor, o outro foi uma folha. É como se a pintura dela fosse uma tentativa de criar um arquivo, uma catalogação. E onde estão esses trabalhos? Esses desenhos eles foram exibidos na CAVE, na exposição Memória Elementar, e alguns estão com a Marcélia, que é a arqueóloga, né? Que a Marcélia tem uma coleção da Navegante. Muito justo. A Marcélia ela tem inclusive uma cerâmica pintada pela Navegante, né? Ela tem obras da Navegante bem antigas, né? Ela tem uma coleção bem interessante, assim, a Marcélia, da Navegante, porque ela trabalhou na demarcação da terra, está trabalhando até hoje, né? Mas também a Marcélia já é uma senhora mais idosa, ela também já tá aposentada, também não consegue tanto estar nessa luta, então ela também precisa, né, de alguém que para também dar continuidade, né? Mas eu acho assim que agora, com essa visibilidade que o Navegante tem ganhado, a comunidade dela hoje a vê como um ícone, assim, ela tá dando de fato visibilidade para a comunidade dela, sabe? Então a comunidade dela hoje respeita muito ela, né? E aí por muito tempo também teve também dentro da comunidade indígena teve muito preconceito, porque não queriam que uma mulher assumisse o lugar do pajé. E agora estão começando a pensar em possibilidades, né? Será que uma mulher pode ser um pajé, né? Será que uma mulher pode assumir esse local de liderança, né? Então eu acho que a Navegante tem transformado o território dela, sabe? Que interessante. É, Ou seja, ela é poderosa. ela é poderosa. E tá só Ela é começando, poderosa. gente, porque foi a primeira exposição dela, primeira individual dela. Essa é a primeira individual dela. E ela já está numa exposição na casa. FGV, né? Está na FGV, com a curadoria do Paulo Rockenhoff, que a colocou no último instante
ele me ligou e disse: Vilma, quem é essa artista que você está mostrando? Aí eu contei um pouco. Ele disse: olha, a exposição está fechada, eu já estou com todas as obras, tanto que o nome dela não entra na exposição, o que é uma pena. Ele disse: mas eu quero um trabalho dela. Eu digo: escolha. E aí nós emprestamos, está lá. O nome dela é navegante mesmo? Não, o nome dela é Maria Rosa. Maria de Fátima Andrade Souza, eu acho. E aí, Navegante Tremembé era navegante, porque assim, quando os povos indígenas vão se registrar, também era esse problema, não deixavam registrar com o nome indígena. Também tinha essa questão. Então, muitos indígenas, eles tiveram que ser registrados com nomes considerados brancos, né? E tinham que apagar o nome indígena, né? E aí, Navegante era como os pais dela chamavam ela. Era o apelido. Perguntei para ela: por que navegante? Ela disse: também não sei, porque meus pais começaram a me chamar. Porque eu acho que ela era meio. Parece que ela estava sempre no mundo das nuvens, assim. Ela disse que quando ela era criança, ela gostava muito de ficar embaixo da árvore desenhando. Ela disse que desde criança ela ama o desenho, ama desenhar. Ela amava estar em contato com a árvore, olhando para as nuvens. Aí eu acho que daí os pais falaram: essa menina está navegando. É a navegante, entendeu? Pode ser. Mas você vê, o talento já nasceu com ela, né? E eu sempre digo que o talento pode nascer em qualquer lugar, em qualquer pessoa, né? Ô, Lucas, mas diga aí como é essa coisa mais técnica? Sim. Você falou do aglutinante, né? Ela não usa aglutinante. Vai direto ali na tela? Direto. E aí é quase como se fosse, porque a terra, ela tem um caráter meio de barro, né? Então ela se funde mesmo. E isso é super legal, assim, porque... Mas aí então ela prepara a tela de alguma outra forma. Como assim? Eu escutei, né? Sim. A preparação da tela, ela é muito mais trabalhosa Sim. do que fazer a própria tinta, né? Sim. Uma tinta de ouro, Sim. Ela começa como? Ela primeiro faz uma camada de uma cor. Geralmente ela gosta muito dessa cor, que é o branco com o amarelo. Mas ela também tem outras que ela usa também outras tonalidades. Ela começa primeiro com essa camada de cor. Depois ela desenha em cima. E depois ela vai pintando, né? E ela não usa nenhum selador, nenhum aglutinante. É. E aí é super interessante, assim, porque, por exemplo, sobre a questão de conservação. É um material que vai durar anos. Assim. Uhum. ainda mais, tipo, quando tá muito úmido em São Paulo, se você não tiver É. cuidado, nossa. E é super interessante, assim, porque... Aliás, como qualquer pintura, talvez um pouco mais, né? Mas se a gente deixar uma pintura na frente de uma janela, né? Ou mesmo uma gravura, o que pegue muita luz, não precisa nem ser o sol, né? Sente mesmo. E aí eu acho, mas o que eu acho interessante, né? É porque é um pigmento que sobreviveu bilhões de anos. Então, vai sobreviver mais bilhões de anos. Então, eu acho muito interessante assim, que o que a gente está vendo aqui, diante da nossa frente, são pigmentos que viajaram bilhões de anos no tempo. Porque isso veio de camadas geológicas da Terra. Isso... Tem artistas aqui que falaram que antigamente não se usava nenhum tipo de aglutinante mesmo. Isso é uma coisa moderna, né? Quando começa a se usar o ovo, ou algo que chama de colo de coelho, mas que antigamente não se usava. Existem pinturas que resistem há muitos séculos e são resistentes sem o aglutinante, que de fato não é tão necessário. Isso que você falou é interessante, Gisele, porque talvez o aglutinante ele foi criado para o industrial, né? Porque talvez o industrial, né, o pigmento industrial, químico, e de certa forma o capitalismo é um pouco isso. Ele te vende um pigmento industrial, mas você tem que ter o aglutinante, tem que ter aquilo, tem que ter o pacote completo, enquanto
Quando a gente vai para o natural, para a nossa farmácia natural, tá tudo aqui, né? A natureza é uma farmácia, né, gente? A natureza é uma farmácia. Os indígenas usam a natureza como farmácia. Como farmácia. Então, hoje em dia, a gente compra um remédio, aí ajuda uma coisa e prejudica a outra, tem que comprar um outro remédio para isso, e um outro para aquilo, outro para É aquilo. verdade. E eu acho que é um pouco isso, assim, por isso que eu acho legal, né? Que antigamente não precisava disso, porque talvez foi inventado um momento que tem que ter o aglutinante. É. Eu tenho uma outra pergunta. Ela foi a primeira visita dela a São Paulo. Primeira. Ela teve, deve ter sido uma experiência incrível, né? Ela teve contato com algum museu. Isso é super engraçado. Quando ela chegou, aí eu falei assim, navegante, para onde é que você quer ir? Você quer ir para um parque? Para um museu? Onde é que você gostaria de ir? Ah, eu quero voltar para minha cama. Ela quis... E eu fiquei no pé dela, vamos sair, navegante, vamos conhecer São Paulo. Ela, eu não, quero ficar só deitada mesmo, entendeu? Ela só veio pra cá, viu a exposição, ela, legal. Aí voltou, dormiu, veio pra abertura, pronto. Não quis sair pra lugar nenhum. E ainda reclamou que a cama não era boa. Ah, é verdade. Porque ela está acostumada a dormir em rede. Ela não conseguiu gostou dormir. Da cama. Também teve esse dado. Ela veio quase virada para a abertura, porque não tinha rede. E ela dorme de rede. Aí são coisas que a gente não percebe, né? É que a gente não entende. A gente não entende. Então, assim, ela... mas aí já aprendeu. E eu fiquei até pensando, será que eu deveria, sei lá, levar ela para o MASP? Será que isso não ia, como a Vilma falou, né? Essas imagens todas que a gente tem acesso, será que isso não ia prejudicar ela? Porque eu acho que ela já tem tudo. Não precisa ver nada. Sabe lá, né? Mas eu perguntei se você quer ir ver navegante. Ela não queria, então pronto, deixa ela. Acho que se ela viesse pra cá de novo, ela viria só ver a Vilma, né? E foi interessante. Isso total. Foi interessante porque na abertura ela chegou super arrumadinha, tudo. Não, mas com uma sacolinha plástica na mão. Eu disse, o que você tem aí dentro? Perguntei, que era para saber se a gente precisava guardar em algum lugar. Aí ela abriu e disse assim, isso aqui é o que eu vou colocar hoje. Era um cocar, mas você viu que era um cocar recente, que ela mandou fazer, entendeu? Que está nas fotos, mas ela quis marcar que ela é uma indígena. Isso é muito interessante, porque todas as vezes que tem uma abertura de exposição, ela faz a importância de marcar o cocar, assim. E é uma coisa natural dela, espontânea, né? E eu já vi vários cocares dela, e você percebe que até no dia a dia dela, ela tem colares indígenas, ela tem adereços indígenas, porque ela mesmo fala, eu sou indígena, eu defendo o meu território. Ela tem essa consciência política muito forte. Ela tem uma consciência política no trabalho dela. Talvez os filhos não terão. Né? Quer dizer, isso vai morrendo. Mas eu acho que agora, as coisas estão mudando, né? Estão mudando. E eu acho que a exposição vai trazer impactos na comunidade. O Metrópole fez uma matéria muito bonita. Foi. Não sei quem viu, mas nós pusemos, né, no nosso... Ficou bem legal. No nosso Instagram. Está no nosso Instagram. Foi uma matéria muito legal. Inclusive de um tempo longo para uma matéria de televisão. Foi. Então, se alguém quiser assistir, está no Instagram. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Diga. Veja que tem alguns trabalhos, tem uma coisinha em cima. Sim. Perfeito. Isso é uma coisa que eu também sempre perguntei para ela, né? E às vezes é muito interessante, assim, por exemplo, eu pergunto para ela, navegante, porque assim, às vezes ela pinta o que ela vê, mas às vezes ela também pinta a imaginação dela. Ela fala assim, eu falo, navegante, o que é isso? Ela, sei lá, tirei da minha cabeça. Porque é muito legal que ela é uma artista que ela também está sempre criando, experimentando, né? E isso aqui é algo que chegou mais recentemente, eu acho que chegou nos últimos 3 anos, assim.
Eu não via isso nos trabalhos antigos, mas se você reparar, por exemplo, ali naquela ali, né, é quase como se fosse uma espécie de um rio voador. Ela não sabe muito bem explicar de onde vêm essas imagens, porque, segundo ela, são imagens que vêm na cabeça dela, algumas coisas se manifestam por sonho, também tem isso. Então, eu acho que são quase imagens ancestrais, né? Por exemplo, aquela ali, olha só como ela é, aquela ali que tem os passarinhos voando. Aquela ali é o quê? A segunda A da terceira, esquerda? A de, terceira? é, Ah. Tem aquele pássaro É, grande e os outros tem. pequenininhos voando. Exatamente, ali é super elaborado, né? Então é quase como se ela quisesse colocar a terra no céu. Santijo, fala um pouquinho da sua percepção ou do seu sentimento. A Vilma falou que o Navegrante foi em minhas palavras, né, uma excelente surpresa e uma descoberta revigorante. Há muito tempo também eu andava querendo ser tocado, sentir o que eu sinto olhando o trabalho da Navegrante. Realmente, a primeira vez que eu vi, tem trabalhos que é assim. Eu fiquei arrepiado. O trabalho é bom quando arrepia e aquece o coração. É Aquece isso. de verdade, acende uma luz por dentro. Isso é muito confortável para o espírito. E foi isso que eu vi a primeira vez que eu senti, a primeira vez que eu vi Navegante. Estou apaixonado pelo trabalho, pela liberdade do gesto, porque eu acho que o artista ele fica, às vezes, alguns artistas tentam buscar uma liberdade, mas o sistema, a historiografia, as imagens consideradas boas nos prendem de uma forma que a gente não consegue essa liberdade de fazer. Às vezes eu acho que entrar na faculdade às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque coloniza o subjetivo. E o artista que tem o subjetivo colonizado acabou, entendeu? Então é uma tentativa, eu acho, quando a gente faz uma faculdade, passa pela academia, é tentar ter o subjetivo descolonizado, porque ela coloniza o subjetivo, e ela não. Ela não é colonizada, ela não tem a referência que dizem que é boa, que na verdade não é nem tão boa. Bom, é isso aí que a gente está vendo. Isso é verdadeiro. Isso também no sentido de Brasil, você falou que não tem, que é uma imagem que ela pertence à espécie humana, de certa palavra. Não é uma imagem regional. Mas eu acho que aqui está a célula toda da arte brasileira também. É verdade, perfeito. Isso aqui está a célula toda. Onde vem? Expressão ótima. O Brasil mesmo, né? O calor, a vivência, a liberdade do Brasil está nesses artistas que não foram colonizados. Isso. Ainda bem que não foram colonizados, porque a gente pode sentir e ver isso aqui. Eu, pessoalmente, adoro esse trabalho aqui, porque é incrível, é maravilhoso essa liberdade. O traço, o gesto de liberdade. Ela não é uma pessoa presa, parece que não tem uma barreira que impede ela de ela ser livre, de fazer o que quer. O artista que faz o que quer é um artista diferenciado e que tem um repertório de intimidade. Intimidade, ela tem 60 anos, 65, vai fazer pelo 66, menos né? 50 anos de intimidade com a matéria. Ela tem essa conversa, esse contato íntimo com a natureza que a gente sente tudo aqui. Algumas pessoas enxergaram alguns trabalhos como espinhos. Eu vi poucos espinhos no trabalho, sabe? Aquele Quais são os seus dois trabalhos? Mostra. Você tem dois trabalhos aqui que você comprou. Eu comprei dois trabalhos porque eu preciso estar perto desse É bom demais. Eu preciso estar perto porque não é inspirar. Eu acho que não tem nada a ver com inspirar. É para eu me sentir bem, é para eu me sentir aquecido. Isso, aquecida é a palavra. Para eu me sentir confortável espiritualmente. E eu preciso desses trabalhos. E o preço, gente, acho que isso poderia valer muito mais. É verdade. Muito mais. Aí deu pra gente fazer um negócio. Eu estou muito feliz, mas queria muito mais. Essa planta aqui. Essa aqui central, Ele diz que é um pé de ouro comum. Acho lindo. Tem aquela outra em azul também. A segunda, né? A segunda. Linda. Essa variedade na escala, do tamanho bem grande. Linda.
é isso que é liberdade. É. Então, às vezes o artista vai fazer uma exposição É. e faz tudo padrão. É. Quadrado, tudo muito. Olha isso, que beleza. É. Orgânico, até no É. formato do trabalho. Isso. E realmente é de arrepiar, porque ela só falou uma coisa essencial. É. E o gesto de liberdade nos dá a sensação de estarmos livres também. Isso é incrível. O trabalho dela é maravilhoso. E estou muito animado, preciso estar perto, porque realmente aquece algo em mim. Aquece o meu espírito. Vou aproveitar a descoberta é dele. Parabéns para mim, que andei 4 horas de carro para ir. Primeiro foi para 4 Ceará. horas de carro para voltar, mas valeu a pena, que eu voltei alegre. Mas, Santídio, eu quero aproveitar uma coisa que você falou. Você falou da universidade, da faculdade, que eu concordo com você, que muitas vezes atrapalha, Ingessa. não é? Porque tira a espontaneidade do artista. Agora, você é um artista que fez a faculdade, você fez FAAP depois que você já tinha o seu talento descoberto. E o que eu vejo na sua obra, eu vi uma sua galerista, o que eu vejo na sua obra é a natureza. O que eu vejo na sua obra, o que eu sinto na sua obra, é a mesma sensação que eu sinto quando eu vejo a obra da Navegante. Eu sinto poesia, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Como é que a faculdade não tirou isso de você? Ou o que a faculdade te deu? Eu acho que o que me salva é ter começado antes de pensar em faculdade. É isso que me salva. Por isso que eu acho a Navegante incrível, porque ela não entrou nesse mais da faculdade. Mas a minha luta é desaprender o que foi aprendido. Perfeito, é isso. É desaprender o que foi aprendido. É claro, a gente reconhece os artistas maravilhosos, mas acho que é o fazer é estar em contato verdadeiro que nos muda. Quando a gente deixa o espaço colonizar o nosso subjetivo, a luta é descolonizar o nosso próprio subjetivo. Porque o seu trabalho fala da natureza o tempo todo. Sim. Eu te agradeço muito os professores que me mostraram tanto o caminho das pedras, de ferramentas, mas essa coisa do dizer o que é bom, o que é ruim, é que estraga um pouco a academia. Quando coloca e divide o mundo, isso é bom, isso é ruim, isso é popular, isso é erudito, isso é tal, isso é... Gente, o mundo não é assim, o mundo é mais orgânico, é mais misturado. E dizer que só um é bom e o outro é ruim é muito complicado. Então, meu trabalho é uma tentativa de descolonizar o que foi colonizado em mim, por viver na cidade, viver nesse ambiente, de trazer o contato que ela tem. E ela faz isso perfeitamente, porque ela tem 50 anos de intimidade com a matéria. Eu acredito em intimidade com a matéria. 50 anos de intimidade com a matéria não é pouca coisa. Você só tem essa liberdade depois dos 30 anos. Você tem intimidade com a matéria. Antes disso é muito difícil. Sobretudo passando por esses caminhos que nos ingessam. Sim. Obrigada pelo seu depoimento. Muito bom. Ele é vizinho da Navegante. A Navegante depois é do tem que Ceará e ele é do Piauí. Eu achei que as cores dos gatos lembram muito as cores. Sim. Eu acho que tem a ver com o seu assunto daquela religiosidade. Bacana. É ancestral. Encerramos ou alguém ainda tem? Continua até hoje. Vai participar agora de uma Bienal, que eu estou fazendo curadoria. Ela está lá produzindo essas obras para essa Bienal. Bienal do Ceará. Vai Primeira abrir Bienal em novembro. Já está todo mundo convidado. E ela continua aí produzindo, logo aí mais exposições com Vilma. E ela ama produzir. Ama. Ela é assim, uma coisa que eu falei pra Vilma, é alma de artista. Ela necessita, ela acorda, é 8 horas de trabalho, e ela fala, domingo é minha folga. Ela tem essa consciência de
ali é trabalho. E essa organização, É. né? Interessante isso, né? É. Gente, obrigada. Lucas, obrigada. Gratidão, amor. Vocês todos que prestaram depoimento, Santídio, obrigada. E vocês que... Andréia, que é artista também, e importante para a gente. Muito obrigada.